Com a chegada do tempo seco e mudanças de clima, é preciso ter cuidado, principalmente com as crianças. Manhãs e noites frias e dias quentes, aquele famoso efeito cebola, podem impactar diretamente na saúde dos pequenos, viu? Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram um aumento de 26% nos casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas, em comparação ao mesmo período do ano passado, sendo as crianças as mais afetadas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios a pediatra Mirna de Souza, ela que também é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Jean. É um prazer estar aqui com você hoje. Preparada para responder as perguntas? Vamos lá. Tirar as dúvidas das mães, dos pais? Botar todo mundo bem orientado para a gente proteger melhor os nossos pequenos, né? Vamos começar falando de síndrome respiratória aguda grave, que tem acometido algumas crianças aí. Eu estive na Secretaria de Saúde e a Flúvia Amorim disse que as crianças de até 2 anos de idade são as mais afetadas e também pode ocorrer o óbito dessas crianças. Exatamente. São doenças respiratórias, geralmente causadas por vírus, às vezes bactérias, mas doenças respiratórias agudas que em pequenos podem evoluir para uma forma bem mais grave, levando à necessidade de leito de UTI, de ventilação mecânica e ameaçando a vida dessas crianças. Tanto aumentando o risco de morte, mas também de sequelas após esse período, essa situação que é tão grave. E qual é o cuidado que essa mãe e esse pai têm que ter? É muito importante, nesse momento, a gente falar sobre vacinação, porque muitas das crianças que vão para UTI por doenças provocadas por vírus, que levam a síndrome respiratória aguda grave, são vírus preveníveis por vacina, né? Então, a gente tem que lembrar, principalmente aí da vacinação contra a Covid, a vacinação da gripe, que já começou. A nossa cobertura está muito baixa. A gente vem aí, ano a ano, acumulando taxas de cobertura vacinal cada vez mais baixas. E isso impacta nesse cenário atual. Quando a gente tem uma população menos vacinada, a gente tem uma população mais desprotegida. E aí a gente espera consequências mais graves dessas doenças. A partir de que idade essa criança, então, pode começar a receber a vacinação? Porque às vezes é uma dúvida, né? Na verdade, começa muito antes até do nascimento da criança, né? Começa no pré-natal. Então, o pré-natal feito de forma adequada, a gestante vai receber algumas vacinas específicas na gestação que podem proteger o bebê contra vírus sincicial respiratório, contra a própria a Covid. Então, a saúde básica, quando a gente tem o pré-natal bem feito, a sala de parto bem feita, o pediatra presente na vida desse bebê, a puericultura, que é aquela consulta mês a mês, ver peso, ver como é que está a alimentação, está no seio materno exclusivo, que é outra vacina natural que o bebê pode receber, como auxiliar essas famílias nesse cuidado tão primário. Mas especificamente as vacinas da Covid e da gripe, elas são dadas após o 6º mês de vida. E existem vacinas especiais para pacientes de mais vulnerabilidade. Por exemplo, crianças prematuros e crianças portadoras de cardiopatia congênita, eles têm direito a uma imunização contra o vírus sincicial respiratório, que é um outro vírus bem prevalente nessa síndrome respiratória aguda grave. Na dúvida, a criancinha está com o peitinho cheio, está com dúvida, tem que procurar um médico, né? Os cuidados, a gente vai ter que fazer relembrar tudo que a gente aprendeu na pandemia, né? Então, evitar aglomeração, lavar as mãos, evitar, quem tem sintoma de síndrome gripal, evitar de sair de casa, ou se sair, colocar a máscara. Criança com sinais de síndrome gripal, não vá para a escola, fica em casa, porque senão vai contaminar as outras crianças. Então, a gente aprendeu muita coisa na pandemia, a gente tem que botar tudo isso na prática de novo, vamos relembrar. E quando os sinais de sintomas começarem, febre, coriza, tosse, observar essa criança e levar para assistência médica em casos de prostração, febre de difícil controle, manchas na pele, cansaço, esforço para respirar, vômito, diarreia, ou a criança muito irritada. Nesses casos é preciso levar para o pediatra avaliar no serviço de emergência. Mirna, ainda falando dos pequenininhos, vamos falar um pouquinho sobre um certo cuidado que as mães têm com alguns recém-nascidos, crianças de até 1 ano, que são as visitas que chegam em casa. Muitas delas fecham as portas, não querem saber de visita. Exatamente. Essa mãe está certa, está errada, ou eu preciso ter um controle aí? Ou é quem está visitando que tem que colocar o pé no freio? A gente espera que o visitador tenha bom senso, né? Eu acho que a gente não tem que visitar criança pequena, muito menos nessa época do ano, que é a época de vírus, né, circulando.
Muito menos se tiver sintoma de gripal. Mas a verdade é que as crianças pequenas, principalmente nos primeiros meses de vida, elas são mais vulneráveis. Elas ainda não têm a vacinação completa. Principalmente aquelas que não estão recebendo aleitamento materno e a mãe que não teve imunização no pré-natal. Então, a gente não deve visitar mesmo criança pequena. Vê foto pelo Instagram, olha de longe, manda foto da família. A gente não tem que visitar a criança. E uma outra coisa muito importante para esses bebês, você falou agora do efeito cebola, né? A gente quer proteger a criança do frio, as madrugadas estão mais frias, e aí muita gente coloca coberta, naninha, isso é muito perigoso. A criança pode se asfixiar durante o sono. Então, se está frio, faz cobertura com camadas de roupa. Coloca meinha, calça, vai colocando roupa no bebê, para que o bebê possa ficar no berço, mas um berço vazio. Não precisa, bebê pequenininho não precisa de travesseiro, não precisa de coberta, não precisa de nada disso, para não correr o risco de, durante a movimentação da noite, ele sofrer asfixia. Interessante, viu? Não sabia dessa, não. E cuidado dentro de casa, fazer aquela limpeza, aquela higiene, tirar a poeira, coisa muito importante, né? Abrir as janelas, né? Ventilar, a gente precisa de ambientes ventilados. A gente sabe, quem usa ar-condicionado, lavar o filtro do ar-condicionado, manter o ar-condicionado sempre limpo, para evitar que partículas pequenas fiquem, e de ácaro, de poeira, e até, inclusive, de vírus e bactérias, isso fica circulando no ar. Então, manter o ambiente limpo, ventilado todos os dias, onde sol, né, do sol entrar na casa, o sol é um excelente amigo da limpeza, então é muito importante isso, principalmente no quarto do bebê ou nos ambientes que a criança fica. Hoje, por mais incrível que pareça, ainda está acontecendo, hoje eu vi uma queimada acontecendo e ela estava grande e intensa. A gente tem que tomar cuidado, né, porque o período estava de frio, já começou a esquentar, apesar de que estamos com 28 graus, o sol está um pouco quente, né? Aí o pessoal aproveita para poder colocar fogo. Tem que evitar essa fumaça. A gente começa agora aquele tempo da seca que só acaba lá para o final do ano, né? A gente já começa a esperar a próxima chuva que vem só no final do ano. E esse período é clima de deserto que a gente vive. Então, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. E seco, um ambiente seco. As queimadas começam agora, mas elas vão piorar com o passar do tempo. Então, nunca é demais lembrar da importância de prevenir e trabalhar junto com a comunidade, com os vizinhos. É uma cultura que a gente tem que fortalecer. Do mesmo jeito que a gente precisa lá combater o mosquito da dengue, na época das chuvas, não deixar água acumulada, a gente precisa combater as queimadas. Não queimar lixo, não denunciar queimadas se eventualmente elas forem, né, identificadas, mas a gente precisa diminuir o impacto dessas queimadas. O fogo, ele resseca mais ainda o ar, ele permite que flutuem partículas, aquela fuligem da fumaça, de cinza, aquilo é inalado pelos nossos pulmões e as crianças pequenas, os alérgicos, os idosos, sofrem muito mais com esse problema. Algo mais para complementar a nossa entrevista? Eu acho que só para lembrar mais uma vez, procurar o postinho de vacina. Sábados eles ficam abertos até algo... Na cidade a gente tem vários, cerca de 60 postos, mas que ficam abertos a grande maioria durante a semana. Mas no sábado a gente tem alguns postos de saúde que ficam abertos. É importante demais a gente atualizar o calendário vacinal de todo mundo. E na dúvida tem que procurar um médico, né? E na dúvida procure o seu pediatra, procure um médico. Muito obrigado, Mirna. A gente agradece a sua participação aqui, por ter tirado tantas dúvidas. Foi muito importante a sua participação, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada.